Buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem e vamos partir agora para a América, né? A gente terminou ali de falar sobre a Europa um pouco no século XIX, né? Comentei com vocês do nacionalismo crescente que você tem ali durante bem a metadinha do século XIX, né? Principalmente com a Primavera dos Povos, aquela tríade, né, que eu dizia pra você, aquele tripé de nacionalismo, socialismo no sentido de preocupação social, né? Nacionalismo, socialismo e liberalismo que vai consumindo a Europa. Falei sobre a França no século XIX, de maneira bem geral com vocês, né, da formação da Alemanha e da Itália. Acho que futuramente vou comentar um pouco sobre a Inglaterra também no século XIX, mas agora vou falar dos Estados Unidos, vindo para a América, né? A gente viu já anteriormente a formação dos Estados Unidos, né, desde os impérios coloniais, né, desde quando a Inglaterra vem para cá, quando os ingleses vêm para cá na América do Norte, né, tem a formação das 13 colônias, até a independência dessas 13 colônias, que tem uma forte ligação com o Iluminismo. E se a gente olhar a primeira e única Constituição estadunidense, né, que é até uma comparação interessante. O Brasil tem 7 constituições. Você se lembra disso, certo? Você lembra 7 constituições do Brasil? Né? Vai dar uma pesquisada aí que vai ficar para uma próxima. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre as constituições brasileiras. Mas enfim, o Brasil tem 7 constituições. Os Estados Unidos tem uma só, que é de 1787. Nossa, Isaac, mas é a mesma? Faz 200 anos que é a mesma? Né, só que claro, né, eles não é só aquilo, eles têm uma série de emendas que eles foram colocando depois da promulgação dessa Constituição, né? Mas, pois bem, é uma Constituição de caráter absurdamente iluminista, uma noção de que o poder emana do povo o tempo todo, né? Essa frase, inclusive, está na nossa Constituição de 1988, da brasileira, mas enfim, a noção de que o poder emana do povo. A primeira característica dessa Constituição importante pra gente é que os Estados Unidos da América serão uma república federalista, né? Ou seja, vamos lembrar aquele conceito de federalismo que é super importante pra gente. Federalismo tem a ver com a autonomia dos estados, senhoras e senhores. Você sabe, né? Hoje o Brasil, por exemplo, é federalista. Ou seja, nós temos um governo federal, só que cada estado tem a sua autonomia para ter a sua própria Assembleia Legislativa e para criar as suas próprias leis, né? Os estados eles têm uma certa autonomia frente ao governo central. E também nós temos uma outra noção iluminista interessante pra gente, que é a tripartição dos poderes. Lembra do Barão de Montesquieu, né, da tripartição dos poderes, do executivo, legislativo e judiciário? Demorou? São características aí da Constituição dos Estados Unidos da América, que vai influenciar muito a nossa Constituição brasileira de 1891, né, a primeira Constituição republicana do Brasil. Também disse pra vocês há um tempo atrás, quando nós falamos de impérios coloniais, que as 13 colônias, né, que estão ali no passado dos Estados Unidos, que as 13 colônias elas têm diferenças entre elas. O norte e o sul são muito diferentes, são modelos de sociedade antagônicos. E mesmo após a independência, essas diferenças se mantêm. Chama atenção para vocês que o norte ele é cada vez mais industrial frente ao sul, que é cada vez mais agrário, né? E isso, claro, que leva a mudanças. Para começar, eu já falei de várias anteriormente, não vou recapitulá-las aqui agora, mas chama atenção para a questão dos impostos, né? Você tem uma política de protecionismo alfandegário ao norte que não existe no sul, né? O sul dos Estados Unidos ele é livre cambista, né? Ele pratica o livre cambismo, ou seja, não há uma taxação sobre os produtos que vêm de fora, porque afinal de contas esse sul é muito agrário, precisa consumir muitos produtos importados, logo não é interessante pagar impostos sobre o que vem de fora, ainda mais se eu não tenho uma indústria consolidada ao sul. Enquanto no norte, como você tem uma indústria em desenvolvimento, é interessante taxar os produtos que vêm de fora. Afinal de contas, eu tenho que valorizar a minha produção interna. Taxando o que vem de fora, eu estou protegendo o mercado interno, valorizando o meu mercado interno, protecionismo alfandegário. Certo, senhoras e senhores? Porém, a questão que diferencia o norte e o sul principalmente a questão da escravidão, né? Os Estados Unidos da América ele surge escravista, mas com o passar do tempo não é interessante para esse modelo de sociedade nortista industrial que haja escravidão. Afinal de contas, escravos não produzem, né?
não pagam impostos, melhor dizendo, não consomem, né? E para uma indústria crescente não é interessante. Em compensação, para o sul, que tem uma produção agrária majoritariamente, tem grandes plantations, né, ao sul, e pequenos sítios, né, mas tem muitas plantations. Já falamos desse conceito de plantation, certo? Recapitule aí. A escravidão é importante para o sul. O sul depende dessa mão de obra escravista, dessa mão de obra negra escrava. Demorou, senhoras e senhores? E outra coisa que é importante, eu tô falando o tempo todo das 13 colônias, né? E lembre-se que essas 13 colônias elas ficam bem ao leste ali dos Estados Unidos, né, no litoral leste, onde tem o Oceano Atlântico. E você sabe que hoje os Estados Unidos da América não são só aquele fechinho de terra ao leste, que pelo contrário, eles dominam ali grande parte do que é a América do Norte. Como que se deu essa expansão territorial dos Estados Unidos? Como que se deu essa expansão até o Oceano Pacífico? Bom, senhoras e senhores, a expansão territorial dos Estados Unidos se dá por conta de alguns fatores. Eu chamo atenção, por exemplo, para as compras. Literalmente, o governo estadunidense ele compra territórios, né, territórios como a Louisiana, comprada da França, o Alasca, que é comprado da Rússia, a Flórida, é comprada da Espanha, e territórios mais ao sul, onde fica, né, o Texas, que, por exemplo, são territórios conquistados através de guerra. A Guerra Mexicano-Americana. Uma guerra entre o México e os Estados Unidos. Vai demorar ali cerca de 2 anos, com vitória estadunidense, e vai garantir territórios para os Estados Unidos. Para além disso, o que mais a gente tem dessa expansão territorial dos Estados Unidos? Chama atenção para vocês da famosa Marcha para o Oeste, né? A Marcha Far West, né, abrasileiradamente faroeste, né? Por isso que a gente tem os filmes de faroeste que se passam nesse contexto. A Marcha para o Oeste é literalmente uma expansão territorial, você sair do Atlântico, né, e ir até o Pacífico, conquistando territórios, conquistando territórios para os Estados Unidos. Mas, Isaac, não tem ninguém nessa terra? Claro que tem, feio. Você tem muitas populações ali, muita população indígena que vive nessa região. Então essa marcha pro oeste, essa conquista territorial aí do oeste dos Estados Unidos tem muito sangue indígena envolvido, né? Derramamento de sangue absurdo. Além disso, um grande número de imigrantes estão vindo para os Estados Unidos. Se descobre ouro na Califórnia, isso atrai muita gente, né? A população da Califórnia praticamente aumenta 10 vezes em questão de 7, 8 anos, né? Pra gente ter uma dimensão do quão atrativa que é essa descoberta do ouro. Isso gera uma corrida do ouro, né? Por que corrida do ouro? Vem muita gente, todo mundo disputando para ver quem vai ter aquela poça daquele ouro. Né, isso vai ficar muito, muito forte ali entre 1848 e 1855. Isaac, tem terra para todo mundo? Porque, estão conquistando território pro oeste. Tem essa corrida do ouro. Então, senhoras e senhores, em 1862, o governo americano ele faz uma lei importante pra gente, que é a tal da Homestead Act, né, a Lei de Terras estadunidense. Essa Homestead Act é interessante porque é uma lei que diz que qualquer cidadão que seja maior de 21 anos pode pegar uma terra devoluta, ou seja, uma terra sem uso, de no máximo 160 acres, pode cercar essa terra, pode se apropriar dessa terra, né? Essa terra pertence a ele desde que ele fique ali pelo menos 5 anos e que ele melhore essa terra, né? De que ele torne essa terra produtiva. É até interessante porque se a gente comparar a lei de terras estadunidense com a lei de terras brasileira, que é do mesmo contexto, né? Veio ali 12 anos antes, em 1850, a lei de terras estadunidense ela é muito mais inclusiva do que a brasileira. A lei de terras brasileira de 1850, que nós já comentamos, ela dizia que a posse da terra era somente mediante compra. E quem que podia comprar? O imigrante? Não. Quem que podia comprar? O cara que era pobre? Né? Um ex-escravo? Não. Quem comprava eram os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores, muitas vezes. Então, isso, olha que coisa, né? A lei de terras estadunidense é muito mais inclusiva do que a brasileira. Qualquer cidadão ali com maior de 21 anos, né? Com o intuito de melhorar e viver naquela terra por pelo menos 5 anos, pode cercar essa terra de no máximo 160 acres, senhoras e senhores. Mas, Isaac, os caras achavam que era de boa sair caminhando pro oeste, assim, numa boa?
não é isso, senhoras e senhores. Nós temos que entender uma coisa. É um momento também de formação da nacionalidade estadunidense. Vem comigo que vamos lembrar o século XIX, o comecinho do século XIX na Europa. O que tá rolando no comecinho do século XIX na Europa? Você tem Napoleão Bonaparte tocando louco, né? Pode botar na prova tocando louco? Não, né? Você sabe que não. Mas você tem Napoleão Bonaparte atuando muito fortemente ali na Europa. Em 1804 a gente tem o tal do bloqueio continental. Tanto que a Inglaterra se sente meio acuada por esse bloqueio continental, tenta recolonizar os Estados Unidos, é o que nós chamamos de Segunda Guerra de Independência, que vai acontecer entre 1812 e 1814, e os Estados Unidos vencem essa guerra contra a Inglaterra, né, guerra que é encerrada com a Paz Eterna de Gandhi, né, um documento chamado Paz Eterna de Gandhi. Mas isso gera um sentimento nacionalista nos Estados Unidos e isso impulsiona a marcha pro oeste, né? Junto com esse nacionalismo estadunidense vindo da vitória na Segunda Guerra de Independência, nós temos que lembrar de duas doutrinas que são importantíssimas pra gente, toda hora aparecem, né? Que é a doutrina do Destino Manifesto e a doutrina Monroe, né? São duas doutrinas que vão guiar os Estados Unidos, de certa forma, até os dias de hoje. Existem essas duas doutrinas no imaginário, né? Vamos levar a doutrina como um conjunto de ideias, né? Como uma ideia que guia as pessoas. Senhores, o que é a doutrina Monroe? A doutrina Monroe, ela é meio que a base do imperialismo estadunidense. Veio de um discurso do presidente James Monroe para o Congresso, onde ele disse que os Estados Unidos têm que livrar a influência europeia do resto do continente. É uma ideia que nós traduzimos simplesmente como América para os americanos, né? Nesse discurso que ele faz ao Congresso, James Monroe, ele diz que é função dos Estados Unidos garantir, né, que a América seja um território dos americanos, que tenha que se livrar de influência europeia. E claro, é interessante pensar nisso, porque ele não tá falando isso de bonzinho, olha que bacana, né? Como os Estados Unidos é bacanudo, né? A América para os americanos. Não, ele tá falando, não quero influência dos Estados Unidos, mas não quero influência da Europa, mas eu quero que os Estados Unidos influenciem, né, a América Latina como um todo, o resto da América como um todo. Então é meio que a base, né, do imperialismo norte-americano sobre a América Latina no geral. E a doutrina do Destino Manifesto, ela é muito importante pra gente. Dá uma olhada nessa imagem que eu vou colocar aqui pra você agora, que é a imagem que eu abro a minha aula, sempre que eu dou essa aula, é a imagem que abre o PDF. Se você não estiver acompanhando essa aula com o meu PDF, já dou aquela dica pra você. Olha aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link do Drive, do Google Drive, que tem todos os PDFs das nossas aulas. Dá uma olhadinha nessa página aí, nesse PDF. Olha a imagem que abre essa aula. Eu vou colocá-la para você aqui agora. Essa imagem, senhoras e senhores, é o espírito da fronteira, o progresso da América, de autoria de John Guest. É uma imagem que meio que simboliza o Destino Manifesto. Você tem ali uma espécie de, sei lá, uma espécie de deusa, né, representando o progresso. Ela tem fios telegráficos, né, ela tá protegendo, né, os colonos, os colonizadores americanos ali nessa marcha para o oeste. O Destino Manifesto é uma ideia de que o povo estadunidense, ele é um povo eleito por Deus para guiar os outros, né? De que os Estados Unidos são uma civilização eleita por Deus, o homem, a mulher, sei lá, não sei da sua visão de Deus, não é Deus tá ali, ó, elegeu os Estados Unidos para serem o povo para guiarem os outros. E lógico, isso aí vai ser uma noção que muitos estadunidenses têm na cabeça até hoje, né, de que eles são um povo eleito por Deus para guiar os outros. E isso, evidentemente, que é justificativa ideológica para essa marcha pro oeste, né? Afinal de contas, tá lá os estadunidenses exterminando indígenas nesse momento para atingir o Oceano Pacífico. E vou fazer até um paralelo, sair um pouco do século XIX e no século XX, chamar a atenção para vocês da política do Big Stick, né, do chamado corolário Roosevelt, do presidente Roosevelt, lá no comecinho do século XX, finalzinho do 19, comecinho do 20, né? Que é essa política do Big Stick? Primeiramente, né, o que é um corolário? Corolário é quando, até é difícil de falar, né, enrola a língua, mas corolário é quando você
parte de uma ideia já consolidada para afirmar outra. Né? Se uma coisa, pô, você já sabe de uma coisa, logo você pode afirmar outra. No caso, esse corolário Roosevelt, ele é um corolário da doutrina Monroe. Ora, se a América deve ser para os americanos, façamos isso de qualquer forma. O que é a política do Big Stick, definida pelo presidente Theodore Roosevelt, né? É a ideia de que, ok, vamos honrar aí a doutrina Monroe, vamos honrar a América para os americanos, e se algum país da América não quiser por bem, né, a expulsão da influência europeia, nós, Estados Unidos, o faremos por mal. Né? Nós devemos, segundo o presidente Roosevelt, a não confundir com o presidente Roosevelt lá da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, né, pós-Primeira Guerra e da Segunda Guerra, né, não confundir o presidente Roosevelt com o presidente que vai surgir lá na metade do século XX, certo? Esse primeiro, que aquele é o Franklin Roosevelt, o cara do New Deal, né? Esse aqui que a gente tá falando agora é o Theodore Roosevelt. Senhoras e senhores, o que dizia o presidente Roosevelt? Que os Estados Unidos deveriam conversar com os outros países aqui da América do Sul, da América Latina, de maneira calma, falar tranquilo, mas sempre com um porrete na mão. Olha, sempre aquela ideia, sempre ameaçando de intervenção militar, de intervenção armada. Isso é, se algum país da América não quiser expulsar a influência europeia, os Estados Unidos o fará. E nós temos um exemplo clássico aí do canal do Panamá, Panamá que pertencia à Colômbia, fazia parte do território colombiano, os Estados Unidos influenciam o Panamá a se separar, o Panamá se separa da Colômbia, e tinha ideias, já existia a ideia ali de fazer o canal, né, de criar um canal no Panamá, e para isso é contratado uma empresa francesa, né, um cara chamado Ferdinando de Lesseps, que já tinha feito o canal de Suez no Egito, contrata-se esse cara para fazer o canal do Panamá. Ele não consegue, tem uma série de problemas, né? O relevo é diferente, as condições climáticas são outras. Mas enfim, os Estados Unidos conseguem expulsar os franceses do Panamá, conseguem construir esse canal do Panamá e conseguir o direito de dominar aquele canal. Esse canal era posse dos Estados Unidos e é posse dos Estados Unidos até 1970. Esse canal ele é construído em 1914 e até 1970 ele era posse dos Estados Unidos. Né? É até curioso, porque esse canal ele só vai ser nacionalizado, ou seja, o Panamá só vai ter o controle dele, vai estatizar esse canal em 1999. Né? É curioso. A política do Big Stick, nesse caso, é muito explícita, né? Como os Estados Unidos tiram na porrada, por assim dizer, os franceses. Certo, senhoras e senhores? No próximo vídeo eu conto pra vocês sobre a Guerra de Secessão e como a escravidão vai acabar nos Estados Unidos da América. Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, manda para os seus amigos, compartilha com o pessoal esse vídeo, se inscreva no canal Educalipse, muitas aulas legais estão para vir por aí. E é isso, os meus contatos estão aqui na tela, você tenha dúvidas, já sabe onde me encontrar. Beijo no coração de todos e tchau!